O jejum intermitente funciona de verdade ou é apenas mais uma modinha lançada nas redes sociais? Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, vem comigo que esse vídeo é para você. Bom, para eu começar a falar sobre o jejum, é importante eu explicar que, embora seja um assunto que vem sendo comentado nos últimos anos, ele já é uma estratégia que é realizada há muito tempo. O que acontece é que de uns anos para cá, a gente teve um aumento considerável nos estudos relacionados a esse tipo de estratégia e, consequentemente a isso, a gente tem um suporte maior para que a gente consiga prescrever esse tipo de estratégia com segurança. Basicamente, no jejum intermitente, é que a gente tem um aumento da estimulação de alguns fatores transcricionais que estão diretamente ligados com o processo de emagrecimento, como, por exemplo, sirtuína-1 e PGC-1-alfa. Esses fatores transcricionais, eles conseguem otimizar a oxidação de ácidos graxos, ou seja, eles conseguem otimizar, ter maior eficiência no aumento da queima de gordura. Mas não é só esse benefício que o jejum pode trazer. Já existem alguns estudos bem interessantes que mostram alguns outros benefícios com relação à parte cognitiva, a melhor performance do nosso cérebro, por exemplo, e a gente tem um sucesso muito grande também com pessoas que têm resistência à insulina, pessoas que têm problemas relacionados ao controle da glicemia. Eu resolvi falar sobre esse assunto exatamente porque eu percebo que existem muitos equívocos relacionados à prática desse tipo de estratégia que podem trazer, ao invés desses benefícios, inúmeros malefícios e podem ser extremamente prejudiciais para quem está fazendo essa estratégia. Mas é importante, antes de começar as outras explicações, eu deixar claro aqui nesse vídeo que você procure um profissional especializado e realmente capacitado para te orientar da melhor maneira para fazer esse tipo de estratégia. Quando a gente fala de jejum intermitente, a gente fala de um jejum que ele é pré-determinado, ou seja, um jejum programado. Dentro desse período de horas que a pessoa fica sem se alimentar, existem alguns protocolos que eles podem variar entre 12 e 24 horas. Os mais conhecidos ou os mais utilizados são os protocolos que variam entre 12 e 18 horas. Eu, particularmente, gosto bastante desses protocolos e utilizo com inúmeros pacientes aqui no meu consultório. Só que é muito importante que a gente tenha o conhecimento que para que a gente faça esse tipo de estratégia, a pessoa já tem que ter alguns outros hábitos anteriores para que sim, ela consiga ter maiores benefícios e consiga otimizar os resultados quando ela estiver fazendo a prática do jejum. Uma dessas práticas que seria bem interessante que a pessoa tivesse já o hábito é de fazer o consumo de chá ao longo do dia, porque os chás, assim como a prática do jejum, eles também fazem a estimulação desses fatores transcricionais e, consequentemente a isso, também podem otimizar os resultados na prática do jejum. Vale lembrar que quando você estiver fazendo jejum, nesse período de horas, você não pode ter o consumo de nenhum macronutriente, como proteína, gordura e carboidratos. E mesmo assim, alguns outros suplementos que eu vejo que o pessoal utiliza, como alguns aminoácidos, BCAAs, glutaminas, eles também não são interessantes e não devem ser consumidos nesse período de jejum. Existem alguns outros compostos ativos que sim, daí são interessantes, que fazem estimulação de sirtuína-1, de PGC-1-alfa, como por exemplo a quercetina, o Altilix, o transresveratrol, que é um poderoso antioxidante, alguns extratos como o extrato de alcachofra, extrato de chá verde, extrato de café verde, o próprio própolis, extrato de própolis e o pólen, eles vão otimizar esse processo de estimulação desses fatores transcricionais e, consequentemente a isso, vão otimizar o processo de perda de gordura. Mas essas formulações e esses compostos ativos, eles devem ser prescritos por um profissional capacitado que pode te auxiliar da melhor maneira e que vai fazer a prescrição de forma organizada e individualizada. Outro fato muito importante, outra questão muito importante que deve ser levada em consideração é que o jejum ele não é uma estratégia para ser realizada diariamente ou frequentemente todos os dias ao longo da semana. Nós temos protocolos bem amparados pela ciência que mostram um resultado eficiente quando o jejum é praticado entre 1 e 2 vezes na semana em dias alternados, ou seja, não em dias seguidos. E aí, nesse dia que o protocolo de jejum for realizado, nessas horas que a pessoa passa sem se alimentar, é importante que ela tenha a clareza que não é indicado a prática de exercícios físicos, principalmente exercícios físicos de maior intensidade, porque ela pode ter uma perda de massa muscular e não é esse o objetivo dessa estratégia nutricional. E eu vou dar um exemplo bem comum e totalmente possível que eu realizo com alguns pacientes aqui no consultório. Por exemplo, o paciente se alimentou normalmente até às 18 horas, com todo o planejamento alimentar que foi calculado e orientado para ele. Às 18 horas ele já não come mais nada.
ele vai fazer a primeira refeição, dependendo do protocolo que foi utilizado, somente no outro dia. Se for o protocolo de 12 horas, ele fez a última refeição às 18 ou então às 20 horas e ele vai consumir normalmente o café da manhã dele a partir das 8 da manhã. Já nos protocolos que tem um número de horas um pouco maiores, como por exemplo de 16 ou 18 horas, ele também poderia terminar de se alimentar às 18 horas, fazer a última refeição dele. Antes de dormir, eu gosto de prescrever alguns chás que agem como poderosos antioxidantes e que vão aumentar a estimulação desses fatores transcricionais, e ele vai fazer a outra refeição somente, por exemplo, no meio da manhã. Ele se alimentou às 18 horas e aí para que ele consiga atingir 16 horas, ele vai se alimentar somente às 10 horas da manhã do outro dia, ou seja, faz um lanche na manhã. Já no protocolo de 18 horas, que eu também faço a utilização, ele faria apenas a primeira refeição do outro dia como um almoço, após o meio-dia. Então é totalmente possível, desde que alguns cuidados sejam tomados e que a gente também tenha uma orientação adequada de como que realiza esse tipo de protocolo. Para finalizar esse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, minha sugestão é que você procure um profissional capacitado que pode te orientar da melhor maneira na prática do jejum e que antes de você realizar a prática do jejum, você já tenha adquirido alguns hábitos importantes com relação à tua alimentação que vão te trazer maiores benefícios e vão de fato trazer mais eficiência para esse tipo de estratégia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like se você achou que esse assunto realmente foi interessante, foi um assunto relevante, e também peço que você compartilhe com os amigos para que a gente consiga ajudar mais pessoas e consiga também levar esse assunto tão importante para o maior número de pessoas possível para que elas tenham a consciência desse tipo de estratégia. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final do vídeo, deixo aqui o meu grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto!